seguidores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum no consultório, que é a queixa da saúde digestiva aí na terceira idade. Quem não conhece um idoso que fica queixando, eu estou com azia, quando eu como eu sinto que eu estou empastado, então isso são queixas comuns. Primeiro a gente tem que entender o mecanismo fisiológico aí do envelhecimento, né? Uma das coisas que a gente tem é a diminuição da produção do suco gástrico e com isso a redução digestiva de alguns alimentos, entre eles aqueles alimentos mais gordurosos, né? E também derivados do leite, da lactose. Por isso a gente solicita aí que alguns pacientes evitem o uso de alimentos com lactose na terceira idade por causa dessa questão digestiva. Além disso, a gente também tem uma diminuição da absorção de alguns alimentos por causa da diminuição da vilosidade, que são aqueles pontos de absorção no intestino, e também, no caso, absorção gástrica. Então, é um item que a gente tem que ficar muito atento aí no idoso, que é a questão absortiva, né? E com isso a gente pode ter algum déficit de vitamina, principalmente vitamina B12, tá? E aí é uma das coisas que a gente pega muito no pé aí no consultório dos pacientes sobre o uso de omeprazol, né? Lembrar que o omeprazol ele reduz a absorção de vitamina B12 e a vitamina B12 pode levar a anemia megaloblásticas e algumas alterações como neuropatias. Além da parte gástrica, uma das queixas mais comuns que a gente tem também no consultório é a xerostomia. Então, os órgãos mais acometidos são boca, né? Xerostomia é a perda de saliva, a gente tem uma diminuição na produção da saliva, realmente. Além disso, a gente tem uma mudança no paladar, então quem conhece um idoso, tem um idoso em casa, sabe que eles tendem a ter uma perda no paladar para alimentos salgados e um aumento no paladar para alimentos doces. Isso é comum com o envelhecimento, tá? Além disso, a gente também sabe que o idoso é difícil para beber água. É difícil, gente, porque a gente tem uma redução da sede. Então, não é que ele não queira beber água, é que ele não tem sede. Ele não tem sede e não quer beber água, né? Então, é tentar falar toda hora, vamos beber, tá na hora, porque essa é o ideal. Então, primeira coisa, a xerostomia, que é a boca seca, tá? Perda da produção de saliva. O que a gente usa, assim, não tem muito recurso medicamentoso, infelizmente, mas a gente usa muito chupar bala de gengibre, tá? Ela, por algumas características da própria substância, estimulam as papilas degustativas a produção de saliva, então fica uma dica aí em pacientes com xerostomia. Outra questão que a gente tem muito no idoso é intestinal, né? A gente sabe que o ideal da colonoscopia seja realizada aí em 45, 50 anos, principalmente se você tem algum parente de primeiro grau com doença cancerígena, câncer de cólon, tá? Mas além, né, do câncer de cólon, a gente tem muita queixa no idoso de doença diverticular, né? A doença diverticular ela é comum, né, com a idade, com o envelhecimento. Ela leva, às vezes, a perdas de sangue, né, nas fezes, o que preocupa bastante, né, e pode causar anemia, ou também doença a diverticulite, né, que é a inflamação da doença diverticular. Então, sempre que possível, observar se esse paciente tem diarreia também, né, que é uma das causas, por exemplo, da síndrome do intestino irritável, que está muito associada à ansiedade. Lembrar também que a xerostomia, que eu falei anteriormente, também está muito associado à ansiedade. Então, ficar atento aos sinais clínicos, perda de peso, diarreia, né? Perda de sangue nas fezes, tá? Anemia ferropriva, anemia por falta de ferro, que pode ter sido causada já por um quadro de câncer de cólon, para que a gente possa fazer a indicação da colonoscopia. Lembrando que até os 75 anos a gente ainda consegue fazer com uma certa segurança, mas acima dessa idade já fica um pouco mais difícil pelo risco da colonoscopia em causar perfuração intestinal, né? Além da questão intestinal, a gente tem muito comum prisão de ventre, né? Quem que não conhece um idoso aí que meu intestino é preso, né? Tem que usar laxante. Então, assim, o uso abusivo
do laxante é ruim, porque o paciente fica dependente daquilo. O ideal é sempre corrigir a alimentação, né? Então verificar o que esse idoso tem comido e aumentar a ingesta de água, né, gente, para a formação correta desse bolo fecal. O auxílio, né, principalmente pacientes, por exemplo, portadores de Parkinson, ele pode ser necessário, porque realmente há uma diminuição da motilidade daquele intestino e com isso a tendência a obstipar, tá? Outra questão muito comum que a gente vê no idoso, a gente chama de gastroparesia. O que é a gastroparesia? É redução da motilidade gástrica. E aí o idoso se sente empastado, cheio de gases, né? Então isso é comum, né? E uma das coisas que a gente mais usa é o domperidona, que é o motílio, aí, o famoso motílio. Só que assim, além da medicação, sempre verificar a alimentação, né? Se esse idoso tem usado muito derivados do leite, alimentos com gordura, como tem sido a mastigação, lembrando que 30%, né, da digestão dos medicamentos, dos alimentos, ela está na nossa boca. Então, se ele não estiver mastigando bem ou estiver com a dentadura inadequada, isso vai sobrecarregar a digestão gástrica e com certeza ele vai ter mais dificuldade, mais gastroparesia. Outra questão também que entra aí no aparelho digestivo é a disfagia. Para quem não sabe, a gente já fez até uma entrevista aí com uma fono sobre o que é a disfagia. Segue o link aqui para vocês, gente, bem bacana a entrevista. Então, a disfagia é dificuldade em engolir. Isso é muito comum em alguns pacientes com doença esofagiana, né, megaesôfago, por exemplo, ou em pacientes com doença neurológica, por exemplo, Alzheimer e Parkinson, tá? Então, quem cuida desses tipos de paciente fala que eles têm muita dificuldade, às vezes, de engolir, babam muito e, às vezes, também muito engasgo, né? Em risco aí muito grande de pneumonia aspirativa, tá? Então, essas são as doenças digestivas mais comuns que a gente encontra nos idosos e que vocês também podem se depararem com uma certa frequência, né? E aqui algumas dicas do que fazer, do que ficar atento para cuidar aí do seu idoso de forma adequada. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário aí se você tem algum idoso aí com essas doenças, com certeza algumas a gente vai ter aí na lista, né? E até o próximo vídeo.